Então vamos ser pontuais. Pessoal, vamos lá. Eu falei na primeira aula de embriologia sobre as forças metabólicas, né? Falei da força metabólica de sucção, né? E a de contusion, ou tradução por português, talvez contusão. Não sei se está muito certa essa tradução, mas é chamado de contusion field. Falei dessas duas na aula de embriologia parte 1, na quarta passada. Quem ainda não assistiu, pode assistir, tá lá no YouTube, tá bom? E agora, hoje, eu vou falar para vocês de mais duas forças metabólicas, tá bom? Eu vou começar com a força metabólica que se chama, retention field. Vamos fazer uma tradução aí para o português, uma tradução retenção. Bom, então vamos lá. A força metabólica chamada de retention field ou campo de retenção, conceituado pelo Blashmid, é responsável pela formação do tecido conjuntivo, tá? Primeiro de tudo, perceba como é essa força metabólica. Olha esse desenho, ó. Tá vendo? Tem dois hominhos puxando uma cordinha. Então, tem uma força para cá e uma força para cá. E aqui no meio, eu tenho uma resistência, porque a cordinha não se rompe, né? E isso faz a gente lembrar do quê? O que a gente... Vamos pensar no elástico. A gente puxa de um lado, puxa de outro. Aqui dentro ele não se rompe, existe uma certa resistência para você poder esticá-lo, né? Dessa forma. Pois é, essa força aí, exemplificada por esse desenho, que a gente pode pensar nessa história do elástico que eu acabei de falar para vocês não esquecerem, é a força criada num campo de retenção responsável pela formação do tecido conjuntivo. Eu vou ler aqui para vocês. Essa figurinha, ela mostra uma corda bem forte e resistente que tem duas forças sendo atuadas nela, uma força de um lado e uma outra do outro lado, mas ela não se rompe, certo? Ela oferece uma greater resistance, uma grande resistência. E a gente pode comparar com uma rubber band, um elástico. É nessa força metabólica que a gente tem a formação dos tecidos conjuntivos, tá? Essa força é uma força lenta, né? E ela é lenta por um objetivo, ela é lenta exatamente para ir criando essa resistência ao ser alongada, tá? Outras coisas importantes. Aí ele fala o seguinte, ele dá o exemplo do calcanhar, ai gente, esqueci em português, aqui ó, dá o exemplo disso daqui, tá? Cushion, a gente chama de cushion em inglês, mas então, esse é o exemplo. Quando a gente tem a formação dessa estrutura, você pensa o seguinte, de um lado eu tenho o osso calcâneo e do outro lado eu tenho a pele. No meio eu tenho essa estrutura que é um tecido conjuntivo sendo formado. Então eu tenho uma força aqui, fazendo então uma força nesse sentido, e aqui dentro eu tenho então a formação de um tecido que é resistente a essa atuação dessas duas forças. Então ele exemplifica com o heel cushion, que é isso aqui, tá? Esqueci como fala em português. Vamos seguir, eu vou te dar outro exemplo dessa força de retenção. Olha que legal esse outro exemplo. Lá no embrião primitivo, eu tenho a formação primeiro lá de um coração primitivo, certo? Não é o coração ainda, é um coração primitivo. É o coração que vai ser ainda. Então, o coração primitivo, ele tem aqui abaixo o fígado, né? O diafragma, o que vai vir a ser o diafragma, o septo transverso,
né? E ele tem aqui também uma outra força que vai fazer uma oposição. Deixa eu ver aqui direitinho para vocês quem é. Então, eu tenho o fígado e tenho a compressão feita pelo septo transverso. Então, essas duas estruturas, né? O coração primitivo, eu tenho aqui, uma estrutura aqui, fazem uma força, né? E é essa força que vai dar origem ao nosso diafragma. É o coração, septo transverso e aqui embaixo o fígado. Coração primitivo, fígado aqui embaixo, fazem essa força e aqui no meio eu tenho o septo transverso que vai vir a ser o nosso diafragma. Então, mais um exemplo desse campo metabólico de retenção, formando então o que a gente chama do nosso diafragma, tá? Bom, se a gente está pensando então num campo metabólico que tem esse tipo de qualidade, na nossa prática, que tipo de estímulo faz sentido eu dar para o meu sistema facial? Fala aqui para mim. Baseado no que eu falei para vocês, no raciocínio da embriologia, falando como surgiu o tecido conjuntivo, quais são as forças que atuaram nele, lá no embrião, eu quero saber hoje como é que a gente pega esse saber e aplica para a nossa prática do movimento de hoje. Que tipo de força faz sentido eu dar para o meu tecido conjuntivo, para o meu sistema facial hoje, na minha prática do movimento. Vamos lá. Sucção não seria o que a gente tá dando ênfase hoje, tá? Eu quero que você raciocine nessa estrutura que eu tenho duas forças tracionando e aqui uma resistência, né, criada no meio. Oposição, ótimo, muito bom. Compressão, muito bom. Sabe, quem falou aqui? Christian, a Joanne Evison fala uma coisa muito poética. Ela fala que o tecido conjuntivo, que a fáscia, a mesoderme, ela foi criada entre duas estruturas, a ecto e a endo. Então, ela é uma estrutura que está sendo comprimida pela ecto e pela endo, né? Então, faz muito sentido o que você falou dessa coisa de compressão. Então, a Joanne, ela fala assim que o tecido, a mesoderme, ela pede licença para vir entre dois tecidos, que é a ecto e a endo, ela vem nesse espaço, então ela está sempre sobre uma força de compressão. Muito bom. Tensão e compressão, ótimo, Lívia. Expansão. Gi, expansão seria também, mas eu vou deixar a expansão para o próximo campo metabólico que eu vou falar, que vai fazer mais sentido ainda do que o sistema facial. Então, nós falamos aqui, gente, coisas importantes. Oposição, compressão, tensão e compressão. E o que você faz na sua prática que você pega e faz como se fosse um elástico? Tum, tum, tum. Recoil. Olha o exercício de recoil fazendo sentido aí na sua prática. Não faz sentido recoil? Fala pra mim se faz sentido ou não recoil para treinar o sistema facial. Faz muito sentido. Tô esperando aí vocês falarem pra mim. Eu sei que tem um delay aí, mas conversa aí comigo, gente. Recoil elástico, muito bom. Aí depois eu quero falar uma frase aqui, gente, que caiu fez um link na minha cabeça maravilhoso. Muito bom, vou seguir. Oba! Olha só, gente, olha essa frase, ó. Peraí. Do ponto de vista do desenvolvimento da cinética, o fato dos ligamentos e dos tendões
a função dos ligamentos e dos tendões, estou fazendo a tradução, como sendo estruturas que de alguma forma fazem uma retenção de um espaço, é uma resultante dessas estruturas terem sido em algum momento alongadas quando estavam sendo formadas. Quanto mais powerful, quanto mais poderoso esse campo de retenção no embrião, mais colágeno vai ser polimerizado ao redor dessas células e mais resistente vai ser esse tecido, esse tendão ou esse ligamento. Olha que legal! Quanto mais forte e poderosa for esse campo metabólico de retenção, mais colágeno vai ser polimerizado nas estruturas de tendões e ligamentos e, portanto, mais resistência vai ter esse tecido. Fez sentido para vocês isso, essa fala? Eu achei muito legal isso, gente. Porque aí a gente consegue entender da onde vem essa resistência desse tecido, né? Fez sentido? Posso caminhar para o próximo campo de metabólico? Bom, para quem está chegando aí, vou fazer um resumo muito rápido aqui, que eu adoro fazer resumo para vocês. Mônica está entrando, Rafael. Bom, nós estamos falando hoje sobre uma força metabólica, que é uma força metabólica chamada de retention field. Uma tradução bem para o português seria o campo de retenção, que é responsável pela formação do tecido conjuntivo. Ela tem esse desenho aqui, expressando que existe uma força de um lado, uma força de outro, e mais importante do que isso, é criando uma resistência aqui no meio, que é justamente o que a gente percebe nos nossos tecidos conjuntivos, no nosso sistema facial, né? A gente tem as fibras de colágeno que trazem para esse sistema uma resistência ao alongamento. E aqui fala que essa força ela tem um crescimento muito lento, até porque esse crescimento lento ele é proposital para dar mais resistência a essa estrutura. Ele exemplifica aqui com a formação do nosso diafragma, sendo uma estrutura que está entre o coração primitivo e o fígado, e essa estrutura ela vai tendo então essa força metabólica, e sendo assim a gente pode imaginar a função desse diafragma no nosso corpo hoje. Aí eu falei também que quanto mais poderoso, mais forte esse campo, mais colágenos a gente vai ter sendo depositado nessas estruturas, como tendões e ligamentos. E aí eu perguntei também o que faz sentido para nossa prática, né? Como que a gente pega esse saber da embriologia e transpõe para nossa prática. E aí faz sentido nós fazermos exercícios que dão ênfase a oposições, exercícios que dão compressão, exercícios que buscam força de tensão e de compressão, ok? E os exercícios de recoil fazem sentido quando a gente pensa nesse tipo de campo. Até aqui, ok, pessoal? Agora, vamos seguir então para um outro campo, que é o campo de dilation, né? Dilation fields. Olha aqui o desenho, ó. Peraí. Tá vendo? Tá vendo que aqui no meio tem uma força puxando para um lado e uma para o outro, mas aqui no meio, diferente da outra, não tem uma resistência, tem uma molinha, não tem uma resistência, tá? Então, o que eu quero que você pense? A gente falou da outra como se fosse um elástico. No dilation fields, tradução para o português eu não sei qual que é, eu não quero que você pense no elástico, porque não é um elástico. Eu quero que você pense, deixa eu ver no quê? Eu quero que você pense numa massinha, sabe? E você puxa a massinha de um lado e do outro, e talvez a sua massinha vai ficando mais fininha aqui, mas ela vai esticando, ela vai alongando, né? Então pensa nessa massinha aí. No campo de dilation, ele é responsável, então, pela formação
das células musculares, das fibras musculares, ok? Aqui, nessa figura, dois hominhos puxando uma estrutura, uma de um lado e outra do outro, a gente tem que lembrar que talvez no centro a gente tenha uma estrutura que fique mais fininha, tá bom? Então, é nesse campo que surge os músculos. Ó, initially muscles are always the more passive component of the organs of movement. Então, surge os músculos. E aí, eu quero falar para vocês uma coisa importante que ele cita aqui. All natural muscular actions begin with a slight extension. Tradução. Toda ação natural muscular começa no embrião com uma leve extensão, que antecede um shortening, um encurtamento. Então, primeiro eu tenho aí, Gi Lobo, primeiro eu tenho a expansão e depois eu tenho a condensação, usando para uma linguagem diferente, tá? E é nesse campo que surge primeiro os músculos. Então, ó, anota aí, porque essa fala é muito importante. Muscles always arise wherever there exists both a physical cause and a spatial opportunity. Músculos sempre surgem quando há a força biofísica, entre parênteses, uma força têncil e uma oportunidade de espaço. Os músculos sempre surgem no embrião em um local onde há uma oportunidade de espaço, de expansão, e ele fala até de uma expansão no sentido transversal. Então, se você for pensar aqui num músculo, eu tenho uma expansão longitudinal, onde estão essas flechas, e eu tenho uma expansão transversal, que é nesse sentido aqui. Então, músculos surgem aonde existem forças biofísicas, forças de tensão, tensile stress e oportunidade espacial. Eu achei isso muito legal. Se não existe uma oportunidade no ganho, no crescimento transversal, aí você não vai ter músculo, aí você vai ter tendões, ok? E essa constante força aplicada nesse sentido transversal que vai alinhar as células musculares, formando então as linhas de força e o formato do seu músculo, ok? Olha que legal isso, gente. Então, o que fica importante aí em relação a essa força metabólica dos músculos é que os músculos surgem de uma força metabólica chamada de dilation, ok? Esse desenho aqui, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e aqui fica mais fininho. E essa força de dilation, ela é caracterizada primeiro por uma força de expansão e depois uma força de condensação. Para se criar um músculo no embrião, precisa-se ter a combinação de uma força biofísica ou uma força tensile, tá? E uma força de uma oportunidade de crescimento espacial. Então, gente, como é que a gente pode traduzir isso? Física e fisiologia conversando, é isso aí, Mônica. Como que a gente pode traduzir, então, o que faz sentido eu fazer em relação a esse saber embriológico do músculo com a minha prática atual? O que faz sentido, gente? Não é fácil, né? Esse livro aqui não é fácil, gente, para ler. Eu tô tentando traduzir da forma mais fácil possível. Espero que eu esteja conseguindo aí fazer para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar. O que faz sentido, gente, com esse conhecimento da embriologia da formação dos músculos? Que tipo de estímulo faz sentido nós aplicarmos quando a gente pensa em músculos? Vamos lá.
Vocês falaram super bem em relação ao sistema facial, agora eu quero ouvir sobre o sistema muscular. O que faz sentido aí nós estimularmos, dar direção e sentido nos movimentos. Muito bom, Mônica, muito bom. E tem a ver o quê? O que a Mônica falou aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com essa oportunidade de crescimento no sentido transversal, que a gente falou que as células se alinham, as linhas de forças. Então, dar sentido para o movimento faz todo sentido. Espirais, volume, muito bom. Por que volume? Porque a gente falou que músculo ele surge num lugar onde existe uma oportunidade espacial, que primeiro ele expande para depois ele condensar. Então, dar volume faz todo sentido, muito bom. Usar até essa palavra faz muito sentido, né, gente? Eu vou deixar espirais, Tati, para um outro raciocínio em uma outra live, tá? Eu vou explicar melhor o porquê. Então, volume, direção do movimento, movimentar em direções diferentes, muito bom, Lívia. Ganhar espaço, maravilhoso. Expandir, né? A Gi tinha falado expansão, muito bom. Então é isso. Tony, me parece que explorar espaços externos ajuda a dar espaços internos para crescimento muscular interno. Deslocamentos, muito bom. O Tony falou de uma coisa muito importante e eu vou buscar aqui, Tony, para você, aonde isso está embasado nessa leitura aqui, tá? Ele fala assim, que os músculos, quando a gente tem a formação dos músculos, essa força interna para criar esse músculo, ela está muito sujeita às forças externas, certo? E, portanto, gente, o que o Tony está falando aqui faz todo sentido. Atente-se a essa interação entre esses espaços externos e internos quando você vai trabalhar músculo, tá? Que mais? Pulsar, balanço. O balanço aqui faz mais sentido, Marília, pro outro campo metabólico que a gente falou do tecido conjuntivo, tá? Muito bom. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha traduzido de uma forma um pouco mais simples para vocês esses dois tipos de campos. Só para a gente amarrar, fazendo um breve resumo desse último campo, que é o campo de Dilation Field, né, que é o campo responsável para a formação dos seus músculos. Ele é representado por essa figurinha, onde temos uma força que opõe a outra, mas aqui no meio, diferente do outro campo, nós temos uma estrutura, né, que vai ficando mais fininha. E aí a gente pensou na nossa massinha, que a gente vai fazendo isso. Esse campo, para ser formado, ele depende de duas outras forças, que é uma força biofísica, que é uma stress tensile, então é o stress tensile, e sobre uma oportunidade de crescimento espacial. Quando acontece esse crescimento no sentido transversal, essas células vão se alinhando, vão dando direção a essas fibras, e quando a gente traduz então isso para nossa prática, a gente pode falar então que é importante trabalhar essa expansão, que vem antes, inclusive, na parte embrionária do que a condensação. É importante a gente trabalhar esses espaços, essa oportunidade de crescimento de espaço. É importante a gente valorizar essa interação entre forças externas e internas, porque ela é extremamente relevante para o sistema muscular com a visão da embriologia. E é importante a gente trabalhar direção de movimento, vários vetores de movimento, e aí entra essa diversidade de trabalhar movimentos em várias direções. Bom, ficou claro aí para vocês?